Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é a introdução, o início, o básico de imagem. O que a gente vai falar para vocês hoje? A gente vai falar assim, os principais exames, onde eles existem, o que fazem, para que servem, né? O que é o tipo de resolução, resolução espacial, resolução de contraste, resolução temporal, já ouviram falar sobre isso? E um outro ponto que a gente vai falar é vantagens e desvantagens de cada um, mais superficialmente hoje, para vocês se acostumarem com os métodos de diagnóstico. E também a introdução aos termos técnicos, porque vocês vão ler os laudos ou vão precisar descrever um exame para alguém, seja para um preceptor, seja para o próprio paciente, numa reunião clínica. Então, vão se familiarizar hoje com esses termos. Sem enrolação, vamos falar dos métodos básicos aqui. O primeiro de todos, a radiografia, o raio-x. Depois veio a ultrassonografia, que utiliza som para formar a imagem. Outro exame é a tomografia computadorizada. Lembre-se, é também um método que usa de base física o raio-x, só que usa numa ampola rotatória e por isso faz cortes sequenciais, tomográficos, tá certo? E a ressonância magnética, esse ímã gigante que gera imagens do corpo humano. Então aí todos para vocês. Vamos passar rapidinho aqui para vocês verem aqui uma radiografia da coluna. Olha só, aqui uma imagem da vesícula biliar, olha só como vê bem a vesícula biliar, uma tomografia computadorizada do abdômen, olha a vértebra aqui no meio, e aqui uma ressonância magnética do abdômen superior, olha o fígado aqui em detalhe para vocês. Vamos seguir em frente, falar um pouquinho de cada um, vantagens e desvantagens, conhecer as resoluções, para que vocês se familiarizem com esses métodos. Bom, vamos começar com um conceito que não é tão intuitivo para vocês, é resolução espacial. O que é isso? É a capacidade de separar dois pontos no espaço. E vocês vão se surpreender. O que tem a maior resolução espacial é a mamografia. Nem está aí, mas é que a mamografia utiliza como método físico também o raio-x, porque ele tem a melhor capacidade de diferenciar pequenos pontos, por exemplo, aquelas microcalcificações. O raio-x e a mamografia têm a melhor resolução espacial. Isso é bom ou ruim? Eu vou falar para vocês. Depende daquilo que você procura. Se eu estou procurando microcalcificações na mamografia, óbvio, ela é muito melhor. Agora, se eu estou procurando, às vezes, uma calcificação de matriz de um tumor ósseo, o raio-x é muito bom. Para diferenciar as estruturas do rim, o raio-x já não é tão bom. Então, resolução espacial é a capacidade de diferenciar dois pontos no espaço. Não tem só ela, tem a resolução temporal, ou seja, quanto tempo um exame demora para formar a imagem. E aqui eu falo para vocês que o que tem a melhor resolução espacial, uma das melhores que tem a tomografia, porque corta rápido. Então, em uma inspiração, um aparelho de 64 canais vai lá e varre todo o pulmão, sem que o pulmão se mexa, sem que embaralhe a imagem. Entenderam? Já, por exemplo, a ressonância magnética, ela demora muito para adquirir as imagens. Então, no movimento de respiração do paciente, pode ser que gere artefato ou embaralhe algumas imagens, perdendo qualidade. Outro tipo de resolução é resolução de contraste, que é a capacidade que um exame tem de diferenciar dois tecidos. O que tem a melhor resolução de contraste é a ressonância magnética, ou seja, tecidos que são muito próximos em sua composição química, mesmo assim, a ressonância magnética consegue diferenciar. Já o raio-x não. Os tecidos, para ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Ele tem menos tons de cinza, então ele não consegue diferenciar bem. Aí vocês perguntam, professor, qual delas é mais importante? Eu digo para vocês, depende da situação. Se eu preciso de velocidade, eu preciso da tomografia. Se eu preciso de resolução espacial, o raio-x e a mamografia. Se eu preciso de resolução de contraste, eu vou seguir mais para a ressonância. Entenderam? Então, não existe hierarquia entre os exames. Fiquem com essa informação. Existe exame certo para a situação adequada. Essa que é a mensagem desse slide para vocês. Bom, além disso, o Colégio Americano de Radiologia categorizou todos os exames. Então, vocês digitam lá no site do ACR, quando vocês querem ver qual é a melhor adequação para um exame em cada situação. E eles categorizam assim, em vermelho, verde e amarelo, em notas. 1, 2, 3 ali o exame não é apropriado,
4, 5 e 6 depende da situação, pode ser que a gente deva usar aquele exame, e verde, ele é o exame mais apropriado para aquela situação. Com o tempo, vocês vão ver que não precisa decorar isso, é bom senso. Se eu preciso de um exame rápido, eu vou correr muito mais para o ultrassom e para a tomografia. Se eu preciso de um exame mais detalhado da substância cinzenta e branca do cérebro para ver uma doença desmielinizante, eu vou correr para ressonância magnética. E por assim vai. Ou seja, eu vou utilizar a melhor ferramenta a depender da minha suspeita clínica. Então, o ACR categoriza para vocês, está lá, quem quiser dar uma olhada para se familiarizar com as principais indicações e exames. Então, por exemplo, um ultrassom transabdominal para um sangramento vaginal no segundo trimestre da gestação, ou seja, para avaliar o neném, ver que tipo de sofrimento pode estar tendo, que tipo de diagnóstico pode estar ocorrendo ali. O ultrassom transabdominal tem um índice 9, já a ressonância de pelve tem um índice 2, provavelmente porque é um exame mais caro, mais lento e que não necessariamente vai te dar o diagnóstico. Precisa sedar o neném, porque ele não tem resolução temporal, o neném se movimenta, então precisa sedar. Então, uma série de coisas que fazem com que a ressonância seja 2 e o ultrassom seja 9. Entenderam? Esse é o princípio da coisa. Então, vamos falar agora de raio-x. Primeiro exame, o primeiro a ser descoberto, um dos mais usados. Quais são as vantagens? Todo mundo sabe, é baratinho, fazer uma chapa do pulmão é super barato, é disponível, qualquer lugar tem, qualquer esquina tem um raio-x, é rápido, ele pode ser feito em qualquer lugar, inclusive no leito, então não precisa mobilizar o paciente. Às vezes mobilizar o paciente de UTI é complexo, tem risco também ao mobilizar um paciente. E ele tem uma pequena dose de radiação. Então, às vezes, a paciente está grávida, pode fazer raio-x. Gente, uma pneumonia pode matar, a radiação não vai matar. Então, é custo-benefício. Se tiver que fazer, vamos fazer para fazer o diagnóstico de pneumonia e tratar. Enfim, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. E é ótimo para ver o quê? Osso, principalmente, e interface, gás e ar, como é no tórax. Então, para essas duas aplicações, o raio-x é muito bom. Olha só, desvantagem a gente já sabe, ele tem pouca resolução anatômica e de contraste. Por exemplo, o rim, eu sei que o rim está aqui, mas eu não consigo diferenciar bem o que é o córtex, o que é a medula renal. Para ver um cálculo aqui, muito difícil. Então, essa é a parte ruim do raio-x. E ele não permite vários cortes axiais, por exemplo. Quais são as densidades radiográficas? São principalmente 4. A de ar, que tem aí os pulmões, as alças intestinais. Temos também a de gordura, aqui, por exemplo, o contorno mamário. Olha só aqui do outro lado, aqui o contorno da mama, densidade de gordura. Temos a de partes moles e água, que basicamente são todos os órgãos. A gente quase que não consegue diferenciar os órgãos pela densidade, sim pelo contorno, mas o fígado, por exemplo, que está aqui embaixo, tem a mesma densidade do coração que está aqui marcado para vocês. E por fim, os ossos. Ainda tem uma outra densidade, que é a densidade de metal, mas isso não faz parte do corpo humano, mas às vezes em prótese, marca-passo, a gente vê a densidade metálica também. Maravilha, essas são as principais aí para que vocês se familiarizem. E quais são os termos usados na radiografia? A gente usa denso, de densidade, porque quanto maior a densidade, mais branquinho vai ser na radiografia, mais denso daquele tecido. E a gente também usa opacidade, ou seja, radiopaco. O pulmão ficou radiopaco, ou seja, ficou mais branco, teve um aumento da densidade. Por quê? Pode ser sangue, pode ser líquido, pode ser pus. A gente não consegue diferenciar essas substâncias pela radiografia. A gente usa o termo opacidade, hipertransparência ou hiperlucência, quando está mais preto do que deveria. Então, o pulmão está hiperlucente, é o pulmão do enfisema, está mais preto, ou seja, tem mais bolhas ali substituindo a densidade pulmonar normal. É uma diminuição da densidade. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui uma opacidade ou uma hiperdensidade na base do pulmão direito. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma consolidação. Muita gente, vocês vão ver, usar o termo infiltrado, mas infiltrado é um termo anatomopatológico, porque tem ali células brancas, pus, debris. Na radiologia a gente usa densidade como principal termo. Tomografia computadorizada é nada mais, nada menos do que um raio-x que roda e faz vários cortes sequenciais. Está aqui para vocês. Então, por isso, a gente usa termos semelhantes na tomografia também, hiperdenso e hipodenso. Quais são as vantagens da tomografia? As vantagens é que
Nos aparelhos mais modernos, eu espero que vocês trabalhem com eles, ele adquire as imagens muito rápido. Então, a gente consegue fazer imagem, por exemplo, aqui do cólon, do intestino grosso. Porque mesmo sendo uma estrutura que se movimenta, o aparelho permite um corte rápido e consegue ver essa estrutura paradinha ali, para vocês poderem avaliar bem. Além disso, da resolução temporal relacionada à velocidade com que o exame é feito, então você consegue pegar a fase do contraste arterial, portal e equilíbrio, que vocês vão ver mais para frente, porque você consegue fazer vários exames daquela mesma região em tempos muito curtos, vendo a passagem do contraste. Você também consegue uma boa resolução anatômica, você consegue diferenciar bem as estruturas. Então você consegue ver aqui o fígado, é diferente aqui do estômago, aqui está o baço, aqui está a vértebra, o corpo vertebral, então você consegue diferenciar bem a anatomia. Então é maravilhoso esse exame quando você precisa distinguir bem a anatomia. Quais são as desvantagens? Porque tudo tem desvantagem. Então, muita radiação. Mais ou menos uma tomografia tem 100, 150 vezes mais radiação do que uma radiografia simples. A tomografia é 100 vezes mais radiação. Outra coisa, muitas vezes a gente vai precisar usar contraste. E o contraste tem consequências. A gente vai ver isso em mais detalhe na aula de contraste. Pode dar insuficiência renal, pode dar anafilaxia, alergia. Se for em criança muito pequena, vai precisar sedar a criança. É outra desvantagem. Muitas vezes precisa transportar o paciente até o setor. Isso tem risco, isso pode dar problema. Então, ainda não tem amplamente disponível a tomografia portátil, embora já está em desenvolvimento. Tranquilo? Então, vamos seguir em frente, falar um pouco mais da tomografia. A tomografia a gente tem o conceito de janelas, porque a gente consegue ali ver várias densidades, mais do que o olho humano é capaz de distinguir. Então a gente consegue ajustar como se fosse o brilho e contraste da imagem, para que a gente dê ênfase em uma estrutura ou outra. Por exemplo, partes moles, eu consigo ver aqui, por exemplo, o tronco da artéria pulmonar e a aorta aqui atrás. Agora, se eu quero ver o pulmão, eu ajusto minha janela para o parênquima pulmonar. Então eu vou ver em detalhe o que? Os vasos pulmonares, aí o lóbulo pulmonar secundário, que a gente vai ver em detalhe na aula de tórax. Eu consigo ver em detalhe melhor o parênquima pulmonar. Já as estruturas aqui do mediastino ficam todas muito parecidas nessa janela, porque eu ajustei o contraste e brilho para dar ênfase naquilo que eu quero. Como hoje é tudo eletrônico, no computador você pode fazer isso em tempo real. No filme vem impresso duas séries, a de partes moles, a de parênquima pulmonar, aquela que você pedir para o técnico aí imprimir para você. E por fim, temos a janela óssea também, que você pode ir lá distinguir melhor a estrutura óssea, como por exemplo o corpo vertebral aqui, a gente vê uma linha mais branca que é o córtex e no meio mais poroso a medula óssea. Maravilha? Então, conceito de janela aí para vocês. Bem básico, do simples, que é essa primeira aula para vocês irem se acostumando, tirar o bicho imagem aí da frente de vocês, ver que não é tão difícil quanto muitos imaginam. Olha só, tomografia a gente faz cortes axiais e a gente pode também reformatar esses cortes. Para quê? Para a gente ver em outros ângulos e facilitar a nossa interpretação. Veja que, por exemplo, no corte sagital, como é mais fácil a gente avaliar a coluna vertebral, por exemplo. Tranquilo? E quais são os termos? São muito parecidos com o do raio-x, porque é o mesmo método físico. Então a gente usa hipoatenuante ou hipodenso, pode ser também, mas a maioria das pessoas usa mais a atenuação como sinônimo de densidade. Então, hipoatenuante mais preto. Pode ser hipodenso também. Então, aqui no parênquima pulmonar com enfisema, veja como o pulmão está muito mais preto do que o que deveria. Aquele pulmão anterior que a gente mostrou não tem enfisema, então ele está um pouquinho mais branquinho com os vasos preservados. Isoatenuante, quando as densidades têm a mesma categoria aí de escala de cinza. Então, por exemplo, o músculo e o fígado, eles são isodensos, são parecidos. E hiperatenuante, quando é mais branco. Então, eu posso falar assim, esse pulmão, essa área do pulmão está hiperatenuante em relação a essa parte de trás. Ou seja, eu tenho aqui algum grau de aumento de densidade nessa região. Eu tenho uma opacidade, posso falar também aqui, do parênquima pulmonar, um aumento da densidade ou hiperatenuação do parênquima pulmonar. Tranquilo? Esse é o termo que a gente mais usa. E aí a gente entra no exame mais complexo, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, a gente pode fazer
diversas sequências. Tem várias sequências. São quase que infinitas, mas existem aquelas principais que são mais usadas. O T1, por exemplo, é um método que ele tende no crânio a separar a substância branca e cinzenta da seguinte forma, olha só. A substância branca ela fica mais branquinha lá no meio, são os axônios, onde tem gordura, e a substância cinzenta aí no córtex, onde tem os corpos celulares, ela fica um pouco mais escura. Então, substância branca fica mais branca, substância cinzenta fica mais cinzenta. Por isso, a gente chama ela de sequência anatômica. É o T1. Pelas propriedades físicas do tecido, a ressonância magnética dá essa coloração. Agora, o T2. O T2 é excelente, não para ver anatomia como o T1, mas para a gente ver patologia. E o que o T2 faz com os tecidos? Tudo que é líquido parado, por exemplo, o humor vítreo aqui no olho, fica branco. Ou o líquor aqui nas cisternas perimesencefálicas, o líquor fica branco. Como que fica a substância branca e cinzenta? É o contrário do T1. Então a substância branca fica mais escura, a substância cinzenta fica um pouquinho mais branca do que a substância branca. Então é assim que se comporta o T2. Já o flare é a mesma coisa do T2, isso vocês vão ver de forma mais aprofundada na aula do crânio, mas é a mesma coisa, só que a gente consegue, por um método físico, tirar tudo que é líquido. Então, veja que o olho aqui, o humor vítreo, ele fica preto, e o líquor também fica preto aqui nas cisternas perimesencefálicas, diferente do T2. Mas o comportamento da substância branca e cinzenta vai ser igual ao T2, que é o contrário do T1, por sua vez. E o flare é muito bom para ver patologia, porque a maioria das patologias cursa com edema, ou seja, vai brilhar. Só que você tira o líquor, então você consegue ver mais fácil as patologias, uma vez que você não tem o líquor, que é branco ali, atrapalhando. Por fim, uma outra sequência super importante, o T2 estrela, que é um T2, só que ele enfatiza as substâncias que têm cálcio, então ele é bom para ver calcificações, e ele é bom para ver tudo aquilo que é ferromagnético. O que é ferromagnético? Por exemplo, sangue, produtos de degradação da hemoglobina, para ver sangramento, às vezes para ver aneurisma, para ver a datação de um sangramento, ele é legal também. Então, principais sequências para vocês se familiarizarem. Tem muitas sequências, não se apeguem nisso agora, é mais para vocês entenderem que existe essa possibilidade. Como que é feito o exame de ressonância magnética? O exame de ressonância magnética é um grande ímã, um ímã gigante, e ele pega todos os seus prótons do corpo. A gente é cheio de próton, uma vez que a gente é feito basicamente de água. E H2O nada mais é do que um monte de próton de H lá, H+. Então ele alinha tudo no campo magnético, deixa eles todos vibrando na mesma frequência. E aí ele vai lá e solta uma sequência, um pulso de radiofrequência para embaralhar esses prótons. E quando esses prótons voltam para o lugar, cada um volta numa velocidade diferente, uma vez que os tecidos têm composições químicas diferentes, ele gera a imagem. Isso para resumir para vocês a ressonância, que tem uma física muito elegante, mas também muito complexa, para vocês terem uma noção. Mas o mais importante é que ele é um grande ímã. E se ele é um grande ímã, ele vai se comportar como tal, gerando algumas vantagens e outras desvantagens. A vantagem é a excelente resolução de contraste. Vocês viram que ele é capaz de diferenciar tecidos muito próximos. Ele não usa radiação, ele usa um pulso de radiofrequência. Então, por exemplo, comparando com a tomografia, olha só, tenta ver a substância branca e cinzenta, a diferença aqui, e agora olha a covardia quando a gente vai e vê a diferença entre a substância branca e cinzenta nas sequências de ressonância magnética. Então, é muito melhor para diferenciar tecidos muito próximos. Porém, ele tem desvantagens. Nesse quesito resolução de contraste, a ressonância magnética ganha. Mas eu falei para vocês, não existe hierarquia entre os métodos. Existe situação adequada, exame adequado. Você não vai fazer num paciente vítima de trauma uma ressonância magnética de 30 minutos se esse paciente está instável, por exemplo. Ok? Então lembrem-se disso. Desvantagem, já falei. Tempo. Já falei também, precisa de sedação e muitas vezes o paciente tem claustrofobia de ficar naquele tubo fechado. Pode ter aquecimento. Pode deslocar estruturas ferromagnéticas. Então, o paciente que sofreu tiro ou tem pedaço de metal no corpo, pode ser que esse metal se desloque. Então, pode ser uma contraindicação.
Pode dar interferência elétrica em marca-passo, em cardiodesfibrilador implantável, em aparelho auditivo. Então tem que ficar atento a tudo isso, tem que ter segurança para fazer o exame e pode precisar do contraste, que não é nefrotóxico, mas em quem tem insuficiência renal crônica, esse contraste pode acumular dando essa doença aí, fibrose nefrogênica sistêmica, tá certo? Então, lembrar disso. Já falei que não pode aparelho auditivo, já falei que não pode marca-passo, cardiodesfibrilador implantável e, às vezes, também aparelho dentário atrapalha o exame, porque ele gera artefatos magnéticos no exame, tá certo? Então, algumas coisas aí relativas à ressonância. O termo, quando a gente está falando de sinal, já que ele gera um sinal, a gente pode falar em hipossinal, quando é mais escuro, ou hipointenso, hipossinal ou hipointenso, de intensidade de sinal, são sinônimos, isossinal e hipersinal, quando é mais branco ou mais claro na imagem. Então, a gente só vai mudar ali o sufixo, né? Sinal, quando a gente está falando de ressonância, ou intensidade, quando a gente está falando de ressonância, e densidade, quando a gente está falando de tomografia, ou atenuação, quando a gente está falando de tomografia. É só isso, não precisa confundir, é tranquilo. Por fim, vamos falar de ultrassom. Esse que é um método muito usado, tá aí o nenenzinho para você, todo mundo gosta de ver. E quais são as vantagens do ultrassom? Gente, o ultrassom está praticamente substituindo o exame físico. Então, por quê? Porque ele é fácil, ele é acessível, ele é rápido. A gente já tem hoje o ultrassom quase que como um dispositivo de bolso para a gente conectar no tablet. Então, ele é dinâmico, você pode pedir para o paciente se mexer, respirar, ver o comportamento do órgão. Pode ser feito em qualquer lugar, no leito inclusive, e não usa radiação. Permite ainda o uso do Doppler para você ver comportamento vascular, fluxo sanguíneo, estenoses, etc. Então é um exame muito, muito útil. Desvantagem é que precisa ser experiente e precisa do operador presente ali para fazer o exame e interpretar em tempo real, na realidade de hoje. Então é um exame que precisa muito do operador. As imagens servem só para documentar. Não dá para a gente só interpretar o ultrassom com base nas imagens, diferente da tomo e da ressonância. Outra coisa são os artefatos e as janelas acústicas, que podem prejudicar o exame. Então, a gente quer aqui, por exemplo, avaliar o baço e tudo que está para baixo ali, dessa sombra preta aqui, a gente não consegue ver. Por quê? Porque tem gás, e o gás atrapalha a propagação do som, e, portanto, gera esse artefato aqui de uma alça intestinal, que faz com que tudo que está para baixo dela, a gente não consiga ver. Por isso, o ultrassom tem suas limitações também. Ele é super indicado para quê? Para quase tudo, ver cálculo renal, ver lesão no fígado, ver aumento do baço, ver a aorta, ver trauma no feixe, uma série de coisas. Mas ele é muito bom para essas estruturas que a gente consegue diferenciar a interface líquido e parênquima. Por exemplo, olha só a vesícula, como a gente vê muito bem a vesícula biliar aqui na sua loja e o fígado aqui. Então, tem algumas estruturas que ele é muito superior, principalmente no abdômen ele é muito bom, músculo esquelético para ver tendões, por exemplo. Paciente que tem contraindicação à radiação, a gente usar o ultrassom, ou que precisa repetir o exame várias vezes, né, para ver o neném, por exemplo, ao longo da gestação. E quais são os termos do ultrassom? É a mesma coisa, só que a gente vai usar eco, porque a imagem é gerada com o eco do som emitido. Então, hipoecoico é quando é mais preto. Isoecoico é quando é da mesma cor, do mesmo tom de cinza. Então, eu posso dizer que o fígado é isoecoico ao rim. Se o fígado tivesse hiperecoico em relação ao rim, eu teria infiltração gordurosa ou esteatose. Vocês vão ouvir falar disso em algum momento. E hiperecogênico ou hiperecoico é quando eu tenho uma estrutura que é mais branca do que outra. Então, por exemplo, esse nódulo aqui, ele é hiperecoico em relação ao córtex renal. Ou a medula renal, ela é mais branca, ela é hiperecoica em relação ao parênquima renal. Entenderam? Então, esse é o termo que a gente utiliza no ultrassom. Assim, a gente consegue fazer uma introdução muito básica, bem simples. Eu sei que está bem no início aqui para vocês aprenderem imagem, mas eu quero desmistificar esses principais pontos que a gente falou na parte 1 e 2, para que agora o curso fique muito mais fácil para todo mundo. Maravilha? Até a próxima aula.